Então, Senhor, que os nossos ouvidos, meu Pai, que a nossa mente venha estar aberta, Senhor, a receber, Senhor, aquilo, Senhor, que nós chamamos de alimento, que é a Tua palavra. Então, usa o Teu Filho poderosamente, como o Senhor já tem usado aqui, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, te oro, e já por fé eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só dos irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Diazinho bom de chuva, né, irmão? Seria uma noite inoportuna para a gente vir aqui agradecer a Deus pela chuva, né? Mas me parece que os irmãos já, diante da chuvazinha dessa aí, ficam murchos, né? Muito com frio. É um tema muito inoportuno, irmãos, para os obreiros, né? Para aqueles que estão introduzidos na obra ouvir, irmão, certo? Porque Tiago, ele vai falar acerca de um contexto de que os irmãos, eles juravam, eles faziam um juramento diante das situações, das coisas. É como se eles estivessem jurando, se comprometendo com algo, mas o coração era totalmente duvidoso, não criam. Então Tiago, ele ordena um mandamento acerca disso. Olha, que a palavra de vocês seja não, não, ou sim, sim. Então, por esse texto é muito notório a gente compreender que as pessoas até elas começam bem na obra de Deus, até elas se comprometem em fazer, né? Mas quando vem os impercalços, as lutas do dia a dia, aquele comprometimento com a obra de Deus já não passa a ser mais a mesma do início, quando disseram sim para Deus, quando colocaram a mão no arado. Alguns já têm olhado para trás, por não ter conseguido digerir o que está acontecendo. Glória a Deus e aleluia, conta a igreja do Senhor. Por não saber lidar com as suas próprias lutas, elas até se comprometem, juram, fazem algo, juramento a Deus, mas não conseguem cumprir. Tem sido difícil, irmãos. Por isso que Tiago disse que o devia sair de dentro deles era a hipocrisia. Porque eles falavam com seus lábios, mas o coração era duvidoso. Então Tiago disse, olha, que vocês digam não, não, ou que vocês digam sim, sim. Não vai adiantar vocês dizer sim, quando o interior de vocês duvidam acerca da obra de Deus. É isso que acontece hoje. Às vezes nós duvidamos de nós mesmos, irmão. Se achamos incapazes, achamos que não conseguimos fazer para Deus. Nós conseguimos, irmãos. Porque a nossa caminhada com Deus, a cada dia é um aperfeiçoamento sobre a nossa vida. A cada dia vem estar vindo um entendimento, discernimento acerca do reino de Deus, da obra do Senhor. Não é algo instantâneo. O pecador, aquele que está em trevas, ele não consegue imediatamente se libertar. Vai ser um processo na vida dele. Então a obra de Deus introduzida dentro de nós é um processo, irmão. Que nós possamos cada dia de degrau em degrau subir na obra de Deus, fazer para Deus. Então as pessoas têm logo em mente, Nardim, Manu, acerca de cargo dentro da igreja. Estava aqui com o João Nilson, fui até surpreendido acerca de algumas coisas, né? E as pessoas visam muito isso, irmãos. Então a obra de Deus não é só um diácono que é para fazer. A obra de Deus não é só um pastor que é para fazer. A obra de Deus não é só um líder de departamento que tem que fazer. A obra de Deus é constituída de várias pessoas. É um corpo, irmão.
Então não dá para querer servir. Hoje, devido à mente está um pouco distorcida, as pessoas só querem servir a cerca se for aqui em cima, irmão. Mas tem muita coisa para fazer para o reino de Deus, a obra do Senhor, irmão. As pessoas até se comprometeram, mas por não conseguir subir até aqui em cima, elas param. Elas se paralisam. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 12, Dionísio pode até colocar aí. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Minha Bíblia aqui de estudo diz assim: os judeus e os árabes eram notórios por fazerem juramento pelo céu e terra, Jerusalém e o templo, o altar e diferentes membros do corpo. Mesmo simples afirmações eram sempre acompanhadas com juramentos, pois esta prática fez com que Tiago desse esse mandamento. Então eles juravam, né? E com a sua voz eles expressavam juramento, mas só que o interior daquele povo estava totalmente descrente da situação. Era como se no contexto de hoje sobre a nossa vida, a gente se comprometer com o nosso irmão. Uma coisa é eu me comprometer com meu irmão, outra coisa é eu me comprometer com Deus, com a obra de Deus, irmão. Então hoje, no mundo que nós estamos hoje, nós não conseguimos nem se comprometer com o nosso próximo irmão, que falhamos. Imagine com Deus, com aquele que nós estamos vendo todos os dias, se comprometemos em fazer algo com o nosso irmão e não conseguimos cumprir isso. Então o povo estava desse jeito, irmãos. É diferente dos dias de hoje? É não, irmão. A Bíblia diz que o ensinamento das verdades de Deus sobre a nossa vida vai trazer sobre nós conhecimento, vai trazer sobre a nossa vida discernimento. Então o culto mais importante que o nosso irmão falou é o aprendizado da palavra. Então se nós não priorizarmos isso, o que é que vai acontecer com a nossa vida? Nós não vamos conseguir permanecer com a nossa mão no arado, porque os ensinamentos não estão vindo sobre a nossa vida, porque realmente nós não estamos querendo. Claro que situações geram na nossa vida que às vezes a gente não consegue chegar aqui. Isso é notório acontecer. Situações se movem ao nosso redor. Mas o ensinamento da palavra sobre a nossa vida vai nos manter de pé, irmão. Vai nos manter nós com a mão no arado. E eu vejo, irmão, quando há a pessoa se compromete com a obra de Deus, né? E ali é constituído de várias pessoas, você vê que flui. Os projetos fluem. As coisas acontecem. Eu posso relatar, porque eu vivenciei isso aqui sábado, eu vi, né? O comprometimento dos irmãos e a gente conseguindo realizar para Deus, irmão. E é constituído só de uma pessoa, duas? Não, irmão, é constituído de um corpo, são várias pessoas incluídas na obra de Deus. Então se ela for direcionada só a uma ou duas pessoas, essas pessoas elas vão se cansar. Elas não vão conseguir, mas quando ela olha para o lado e ela vê várias pessoas unidas com o mesmo pensamento, diante do mesmo projeto, essa obra flui, irmão, essa obra acontece. Era isso que Tiago estava ordenando, mandando, orquestrando este povo aqui. Poxa, vocês juram, vocês falam algo, vocês até expressam com a voz, mas vocês não creem que o projeto pode acontecer? Então, nos dias de hoje, as coisas estão assim, irmão. A introdução aqui diz assim, ó: ter compromisso é comparado com uma promessa. É o ato de fazer uma promessa, deixando a outra parte na certeza de que será cumprida. Diariamente nos comprometemos com os amigos, trabalho ou família. Porém, não podemos deixar de lado o nosso comprometimento com Deus. Este deve ser a sua maior aliança e prioridade.
se comprometer em seu relacionamento com Deus é uma forma de honrá-lo e demonstrar amor a Ele. Veja se Deus não é o mesmo, irmãos. Deus, ele permanece o mesmo, com o mesmo compromisso com o seu povo. Todo dia Deus livra alguém. Todo dia Deus tira alguém do leito. Todo dia Deus transforma uma pessoa. Todo dia Deus liberta alguém. Então o comprometimento de Deus para com o povo, ele é o mesmo, irmão. Só que o povo hoje, ele oscila no seu compromisso com Deus, com a obra do Senhor. Veja o que tem sido discípulo, tem sido difícil formar discípulos hoje, irmão. Tem sido difícil, porque a palavra ela é apresentada, ela é instruída, ela é pregada, entendeu? A gente vê exemplo de irmãos fazendo a obra de Deus, mas veja que tem sido difícil as pessoas se apegarem, né, a isso e demonstrar a sua fidelidade para com Deus, irmão. Quando uma pessoa ela coloca a mão no arado e ela se vê sozinha ali, ela desiste, irmão. Ela fica fraca, ela esmolece, ela olha para trás. Mas quando ela olha para o lado e ela vê várias pessoas próximo dela, ela se fortalece, irmão. Ela começa a cada vez mais ter amor pela obra de Deus. Porque nós vemos, irmãos, que o amor de Deus para com o povo dele é o mesmo, irmãos. Não muda o amor de Deus para com o povo. Só que o povo é teimoso demais, irmão. E hoje estamos vivendo em um tempo que aqueles que não querem fazer ainda contestam os que fazem, irmão. Eu acredito que não era diferente daqui, irmão. Porque aqui existia alguns que faziam, mas existia hipocrisia na vida de outros. Acredito que eles perturbavam uns aos outros aqui, irmão. Porque existia gente fazendo, existia pessoas ali fazendo a obra de Deus. Então, se tem irmãos hoje, quando eu falo aqui, eu não falo da nossa igreja, eu falo um contexto geral de igreja. Se você não está fazendo, deixa o seu irmão fazer, irmão. Deixa o seu irmão fazer, ore pela vida dele. Se alegre porque o seu irmão está fazendo a obra de Deus. Porque é difícil, irmãos, a obra de Deus. Eu me lembro aqui de Salomão, irmão. O rei Salomão. Existiam pessoas ao lado de Salomão, por isso que a obra ali, ela fluía, irmão. Então quando nós olhamos só para um rei, mas por detrás do rei tem pessoas colocando a mão no arado, para que o reino possa ser constituído, para que a obra de Deus ela possa avançar, irmão. Existem pessoas. E a obra de Deus ela é constituída por um corpo, irmãos. E esse corpo, os membros desse corpo, eles precisam estar se movimentando, eles precisam estar com saúde para que a obra ela venha fluir. Então o templo ele foi erguido, foi constituído, foi feito do melhor. Por quê? Foi só por causa do rei que o rei fazia? Não, foi porque existiam várias pessoas, irmão, colocando a mão lá para que as coisas pudessem fluir. Muitos afirmam que querem uma maior intimidade com Deus, mas não querem compromisso com a igreja. Se você, às vezes você chega em um irmão que está faltoso, talvez nos cultos, irmão, você tem que se congregar, você precisa estar dentro do templo. Logo o irmão, ele puxa um versículo para dizer que ele é a própria igreja. Mas cadê o compromisso com a obra de Deus, irmão? Eu sou a igreja sou eu, mas esse templo aqui, glória a Deus, aleluia, para ele se manter de pé, é constituído pela vida de várias pessoas. É Deus usando a vida de várias pessoas para esse templo se manter de pé. Assim era Salomão, quando constituía as coisas, quando fazia a obra de Deus. Existiam várias pessoas ali, só o rei não conseguia.
Então até para você ministrar um coração de uma pessoa nos dias atuais tem sido difícil, irmão. Porque pega um versículo, não olha para um contexto só e pega aquele versículo, olha, é assim, é desse jeito. Mas olha para o contexto da palavra. Cadê o compromisso com a obra de Deus? Eu venho quando quer, eu faço quando eu quero. E quando Deus começar a não fazer nas vidas? E quando Deus começar a retardar as bênçãos, as promessas? Vem logo o que? Um contestamento contra o nosso Deus, irmão. Você vai para a Bíblia, você vê várias pessoas que passaram tempo, irmão. Tempo. Para receber a cura, para as coisas acontecerem. Por quê, irmão? Compromisso com Deus, irmão. A mulher do fluxo de sangue, ela investiu todo o seu dinheiro, a Bíblia diz, foi em vários cantos, procurou vários cantos. Por que não procurou o próprio Deus primeiro, irmão? Por que não primeiramente não tomou essa atitude primeiramente? Resolveu investir tudo o que tinha em outras coisas, para depois ver que Jesus que era que curava, que era que fazia. Então será, irmãos, que vai acontecer alguma coisa, Deus vai movimentar algo para nós entender que a obra de Deus ela é importante? Que o compromisso com Deus vem em primeiro lugar? Porque aqui se o líder ele for o pregador, ele tomar conta de vida, ele fazer isso, ele fazer aquilo outro, vai chegar um tempo que não dá, irmão. Se no seu departamento só você que faz isso, você que faz aquilo, vai chegar num tempo que não suporta o cargo, o peso. Por isso que são várias pessoas envolvidas na obra de Deus, irmãos. Então, vamos entender que primeiramente o compromisso é com Deus, irmão. Quem tem compromisso com Deus tem compromisso com a igreja. Porque não dá para ter compromisso com Deus e não ter com a igreja, irmão. Eu sei, irmãos, que alguém sabe fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, será possível? Alguém sabe fazer alguma coisa, irmão. A obra de Deus tem várias coisas para ser feita. Mas o que me fica inculcado na minha cabeça é porque às vezes as pessoas têm uma mente formada só para algo, irmão. Só serve, as pessoas imaginam, só serve quem tem cargo, só serve quem está no altar. Não, irmão. Dá muito bem para servir a Deus de várias formas, tem várias maneiras, várias oportunidades para servir a Deus. Estar no altar, irmão, ter um cargo é consequência do seu compromisso com Deus, com a igreja, irmão. Porque além de Deus estar lhe observando, Deus constituir líder para estar observando a sua vida, como é que você comporta, qual o seu desenvolvimento na obra de Deus. Primeiramente Deus está olhando para você e para mim. Veja que quando você se compromete com a obra de Deus, com a igreja, com Deus, veja que vai fluindo as coisas, irmão. As coisas vão acontecendo. Você é convocado para isso, você é convocado para aquilo. Você vê que até externamente da sua igreja você começa a receber convite. É o quê? Deus te mostrando o teu compromisso com a obra dele, irmão. As pessoas estão te convidando lá fora porque Deus está lançando no coração delas o potencial que tu tem na mão de Deus. Agora, se ninguém chama para orar, irmão, ora aqui em mim. Se ninguém faz isso, não faz aquele. Cadê o teu compromisso com Deus? Cadê o nosso compromisso com o nosso Deus? Quando você começa a ser convidado, convocado para algo, pode ter certeza, Deus está olhando o teu comprometimento com Ele e com a igreja do Senhor. São consequências do teu amor por Deus e pela obra dEle, irmão. Isso acontece, é natural, é algo natural que vai acontecendo. Eu lendo nesse contexto aqui, eu fico, meu Deus do céu, quem era eu, Jesus? Se não fosse a tua misericórdia sobre a minha vida, não fosse a tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, onde é que nós estaríamos, Senhor? Então hoje nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, vamos falar hoje acerca da obra, Senhor. Acerca da importância do comprometimento contigo, com a obra de Deus, com as vidas.
O que podemos notar é que no reino, como o reino de Salomão era rico e grande, e o mais interessante de tudo é que ele era bastante organizado e contava com muita colaboração. Isso quer dizer que mesmo com a promessa que já havia sido feita por Deus a Salomão e todo o povo escolhido por ele, ajudava a prover o reino, cada um à sua vez, não permitindo que faltasse nada ao templo. Isso mostra como os servos eram comprometidos. Então, às vezes o líder ele não consegue observar todas as coisas. Por isso que quando as pessoas estão com a visão acerca da obra de Deus, acerca da obra do reino do Senhor, às vezes ela tem uma visão, ela enxerga outra coisa. Então isso é bom para o crescimento do reino de Deus, irmãos. Então às vezes uma ideia vem e às vezes realmente as pessoas não querem receber uma ideia. Mas se tu está vendo algo que pode dar crescimento ao reino de Deus, traz, irmão. Porque era isso que acontecia no reino. Porque problemas nós estamos cheios e é muito, irmão. Aí para trazer só o problema e não trazer uma solução para resolver fica um pouco difícil, irmãos. Porque a obra de Deus, podemos ver que ela tem problemas, mas também tem como ser solucionado. E quem consegue solucionar isso, irmãos? É o corpo unido, comprometido com Deus. Buscando solução e estratégias para que a obra de Deus ela avance, para que o reino de Deus possa alcançar vidas. Porque esse é o projeto da igreja estabelecida nessa terra, vidas, irmão, reino. Pode-se notar que cada um agia cumprindo a sua tarefa, de acordo com o seu cargo. Ou seja, as pessoas eram realmente compromissadas com a obra. Mas afinal, será que atualmente é assim? Uma pergunta. Aí vamos lá, irmão. Você faz algo na igreja do Senhor. Mas se você tem a oportunidade de ajudar o seu irmão em outra área, você tem que ajudar, irmão. Não é porque você está estabelecido só nessa área, só faz isso, porque você não pode estender a mão para ajudar o seu irmão, porque é a mesma obra. A obra é a mesma. Você foi só designado para uma tarefa. Aí, irmãos, porque foi designado para uma tarefa, não vai fazer outra, irmão? Me chamaram aqui só para pregar, é? Será que eu não posso pintar uma parede também, não? Só para pregar, irmão? Será que eu não posso ficar na portaria servindo água aos meus irmãos, não? Então a mente hoje está um pouco de algumas pessoas distorcida, irmão. Eu faço isso aqui e pronto. Não é assim a obra de Deus, irmão. As pessoas estão transformando a obra de Deus numa empresa, irmão. Que tem o seu cargo ali, pronto, faz só aquilo e tá bom. Além de nós trabalharmos aqui dentro, irmão, nós temos que trabalhar lá fora em prol das vidas. O Janias botou aí. Contraditório de dizer que amamos e servir ao exército de Cristo e não sentimos vontade de comparecer no quartel para combater pronto com o general de guerra. Isso nos mostra que as nossas prioridades estão sendo colocadas em outros lugares. Aí o general de guerra, que é o nosso Deus, nos convoca para algo e nós não aparecemos, irmão. Certo dia que o pastor marcou um horário, ele não chegou no horário, eu puxei a orelha dele, meu irmão. Homem, marcou no horário, os irmãos estão tudo aqui, só falta tu. Foi sábado, não foi mesmo? Onde é que tu tá, homem? Foi tu que organizou tudo aí, tu que... Assim é o nosso Deus, irmãos. Quando Ele nos convoca para fazer algo, Ele é o primeiro a chegar. Ele é o primeiro a estar lá esperando, né, o seu exército para ir avante na batalha, na guerra.
A obra de Deus relaciona-se diretamente com o serviço do cristão no meio em que vivemos. Desta forma, o compromisso com a obra de Deus significa o envolvimento do crente no trabalho cristão, contribuindo com a sua igreja local, ajudando os necessitados e, sobretudo, em uma atuação no trabalho de evangelização. Qual o seu maior compromisso com Deus e com a igreja? Qual tem sido, irmão, o seu maior compromisso com Deus e com a igreja? E compromisso, irmãos, é para uma vida toda. Quando você se compromete com algo, até ele ser executado até o final, é até chegar ao final, irmão. Não dá para se comprometer com algo e parar no meio do caminho. Isso gera consequências, irmãos. Por isso que Tiago estava ordenando, mandando, trazendo um mandamento acerca daquela questão. Olha, se vocês disseram sim para a obra do Senhor, permaneçam com sim, não duvidem no coração, não sejam hipócritas. Era isso que Tiago estava falando. Então, quando Deus nos convocar com algo, irmão, vamos nos comprometer primeiramente com o nosso Deus, porque Ele merece, irmão, compromisso. Hoje Deus merece eu me comprometer com Ele, porque eu sei de onde Ele me tirou, você sabe de onde você saiu, irmão. Então Ele merece todo o comprometimento com Ele primeiramente. Quem era eu e você, antes de conhecer esse Deus maravilhoso? Nós não éramos nada, irmão. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, hoje nos tornamos filhos. Hoje nós temos acesso para pedir algo ao nosso Pai e Ele nos retribuir. Então não dá, irmãos, para ver as promessas se cumprindo se não tiver compromisso. Se não tiver compromisso, dificilmente iremos ver a promessa se cumprindo na nossa vida. Porque o compromisso é relacionado à promessa, irmão. É difícil falar acerca de um contexto como esse, irmão, né? Porque nem todos, infelizmente, se a igreja estivesse aqui, todos os irmãos, talvez nem todos compreendessem o que nós estamos falando acerca disso hoje. Porque tem sido difícil nos últimos dias, a palavra de confrontar e muitas das vezes tu dizer que o irmão está falando na carne. Isso tem acontecido, irmão. Pessoas dizerem que, olha, eu sei quando a pessoa está pregando no espírito ou na carne. Sabe não, irmão. Porque quantos já não foram enganados pregando na carne? Quantas pessoas já não foram enganadas? Pregando, meu irmão. Eu sei quando sobe ali em cima e prega na carne e no espírito. Sabe não, irmão, quem sabe é Deus. E às vezes fica infelizmente tu dizer uma resposta como essa, porque talvez a pessoa não vai te compreender o que tu vai falar, irmão. Porque hoje, pelo que nós estamos vendo acontecendo na obra de Deus, a Bíblia diz que o inimigo ele vai fazer proezas e maravilhas. E vão ser muitos enganados. Eles vão te convocar para algo e tu acha que vai ser de Deus. Eles vão te introduzir a tu ministrar sobre uma coisa que não condiz com a palavra de Deus. Então por isso, irmãos, o nosso compromisso com Deus, Ele vai trazer sobre a nossa vida um entendimento, um discernimento acerca do reino, irmão. Então quem tem compromisso com Deus, quem é comprometido, tem discernimento das coisas, sabe, irmão. Claro que isso não é uma regra para todas as pessoas, mas a grande maioria realmente não tem compromisso com a obra de Deus. Não escutam pastores, desprezam o serviço
E essas atitudes não deveriam existir em quem serve a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos seus líderes espirituais, estejam prontos para fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem, e dê-lhes motivo para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria, e não com tristeza, pois nesse caso vocês também sofrerão com isso. Então, se o teu líder, o teu departamento foi constituído por Deus, irmãos, obedece para o crescimento da obra. Se Deus levantou alguém para ministrar o teu coração, obedece para o crescimento da obra. Porque são os líderes que Deus levanta que vão prestar conta acerca das vidas. Mas se as vidas não quiserem, irmão, vão ser elas que vão prestar conta com Deus. Se você se comprometeu com Deus, fez a sua parte na obra de Deus, pronto, irmão. Você está tranquilo acerca disso. Agora, muitas pessoas, eu ouvi algo interessante, eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo. Tem homens que se levantam. Tem homens que levantam homens. Mas tem homens que Deus levanta. Então, o líder que Deus levanta, ele pensa no crescimento da obra de Deus, irmão. Aquele que se levanta sozinho, ele não pensa, irmão. Aqueles que outros levantam, ele também não pensa. Mas aqueles que Deus levanta, ele pensa acerca do crescimento. Eu achei muito interessante isso que eu ouvi. Eu acho que o Emerson estava até presente numa reunião. Vemos isso quando Jesus chamou seus discípulos a testemunharem sua obra entre os povos, indo do contexto local até o internacional. Quando ele disse até os confins da terra. Portanto, a evangelização traz um significado prático sobre o que é a obra de Deus. A programação do evangelho exige o serviço. Por isso, para pregar a palavra de Deus, a igreja precisa de servir. E esse serviço chamamos aqui de obra de Deus. Para servir, irmão, precisa ser servo. Nós fomos para Matanuba sábado, não foi, mestre? Deus levantou um cara lá, discriminado talvez abandonado, e o cara conhece todo mundo. O cara levou nós em canto lá o cara levou nós no beco lá que dois não passa correndo, irmão. Mas o cara tem acesso. Deus levantou esse cara para ir lá porque ele conhece essas pessoas. O cara levou nós lá na casa do cara que comanda lá perto da Tamatanduba, irmão. Então Deus levanta essas pessoas para que nós, com comprometimento na obra de Deus, venhamos ter acesso e podemos pegar a palavra. Irmão, apareceu tanta criança, irmão. Por isso que o pastor diz, é bom para pregar para criança, falar com criança. Apareceu muita criança, irmão. Muita criança. Se foi o bichinho que queria os cachorros quentes ou não, mas eles estavam lá, irmão. Então é nesse momento que a gente arma a estratégia para poder resgatar as crianças primeiro e ver se alcança os pais. Isso é a obra de Deus, irmão. Por isso que eu disse, tem locais que talvez eu não consiga entrar, mas talvez você tenha facilidade de ir, irmão. E você é o enviado para que essa obra avance e alcance as vidas. Tem pessoas que você conhece, que eu não conheço, que o acesso para você é mais facilitado do que para mim. Mas não dá, irmão, para se comprometer de lábios e não ter ações. Eles aqui, irmãos, eles se comprometiam com as palavras, irmãos. Mas não tinham ações alguns. Coração duvidava, não cria, irmão. Então a obra só avança quando nós colocamos a mão no arado e nós cremos que Deus vai fazer, irmão, através da nossa vida.
Para quem pensa dessa maneira, basta dizer que certamente a igreja do Senhor certamente cresceria, mas se todos os membros obedecessem e se dedicassem aos seus cargos como era no templo de Salomão, talvez a obra hoje avançasse mais, irmão. Porque se vamos falar no contexto geral, tem muita coisa para fazer, irmão. Aí às vezes uns se sobrecarregam, se cansam. No contexto de Salomão, todos se comprometiam, irmão. Não faltava nada, irmão. A igreja hoje do Senhor, irmãos, ela não é para sobrar nada não, irmão. Mas também não é para faltar não, irmão. É para nós determinar algo dentro desta casa aqui e nós mesmos, irmão, sendo usado pelo Senhor, fazer. Você vê que flui, as coisas fluem, mãe, é algo natural, irmão. Quando todo mundo coloca, se dedica, se compromete em fazer a obra do Senhor, as coisas fluem, irmão. Mas quando é algo assim empurrado, irmão, algo forçado, não acontece, irmão. As coisas caminham em passo pequeno, coisas quase parando, empurrando. Nesse contexto aqui, irmão, todos se comprometeram. O fato é que até mesmo varrer a igreja é algo nobre. Porém, existem muitos que acham pouco digno e não cumprem o seu papel, por acreditar que merecia outra função, não querendo servir. Lembre-se que ninguém pode ser promovido pelo Senhor sem antes ser testado. Ninguém chega a um alto cargo sem antes ter passado por cargos mais baixos na hierarquia. Então tenha compromisso com a obra de Deus e faça a sua parte ciente de que ela é importante para que você amadureça e conquiste experiências e responsabilidades. A irmã chegou para mim e perguntou: irmão, como é que tu conseguiu estar 25 anos na mesma empresa? Aí eu não consegui responder a irmã na hora não, eu fiquei uns dias pensando, aí teve um dia que eu me bati com a irmã. Aí eu disse: irmã, compromisso. Porque queira que não, irmãos, nós estamos sendo vistos. Então toda arma que o inimigo queira forjar contra a tua vida, ele não tem autoridade, porque o próprio Deus está te vendo onde tu estás. Deus está te vendo aqui fazendo a obra. Deus está te vendo dentro do teu lar. Deus está te vendo do trabalho. Então, quando algo surge contra a tua vida para querer te colocar no chão, te derrubar, o inimigo ele não consegue, ele é envergonhado. Eu falo isso por experiência própria, irmão. Passei um mês sendo observado onde eu trabalho, sendo julgado por ser a maçampolho de uma empresa onde tem vários funcionários. Por amenizar para que confusão não acontecesse lá dentro. Deus sabia o que eu estava fazendo. E eu fui honrado pelo próprio Deus. Porque o que se dizia que eu estava fazendo não era tudo ao contrário, irmão. Então quando alguém, irmãos, for falar acerca da tua vida, ele não sabe a profundidade dela. Ele pode saber algumas situações, algumas coisas, mas a profundidade quem sabe é o próprio Deus. Ele sabe do teu comprometimento com Deus, com a obra dele, com as vidas, com as pessoas. Deus sabe, irmão. Deus está te vendo. Então Deus vai colocar no dia certo, no momento certo, aonde Ele quiser, você e eu. Se Deus quiser um dia levar nós para comandar essa nação, Deus leva, porque Ele sabe do nosso comprometimento com Ele, irmão. Se Deus quiser nós levar aqueles que acham que são sábios, têm autoridade, que acham que conhecem, se Deus quiser levar nós lá para que os sábios sejam abatidos, Deus vai levar, irmão.
mas tem que ter compromisso com Deus. Eu estou aqui, irmãos, porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Quer queira, quer não, todos nós olhamos uns aos outros. Se Naldinho não faltar, eu já me fico preocupado com ele, porque eu vejo ele aqui todo culto. Alguma coisa aconteceu que meu irmão não chegou. Se eu não chegar aqui, os irmãos, o irmão está aqui, não chegou, o que foi que houve? Por quê? Porque os irmãos veem o teu comprometimento, irmão. Tu vem depois de um dia de chuva, cansado do trabalho, mas tu vem aqui para ouvir acerca de Deus. Alguns não conseguem, irmão. Alguns realmente cedem o cansaço físico, a pressão espiritual, infelizmente. Mas nós estamos aqui para ser exemplo, irmão. Para que o nosso irmão veja, poxa, o meu irmão mesmo diante da luta, minha irmã, mas ela está lá buscando a minha presença, né? Eu vou me fortalecer porque eu estou vendo a minha irmã, o meu irmão lá buscando a presença de Deus, mesmo diante do que ele passa ou ela. Então, irmãos, não quero mais me demorar. A palavra basicamente é essa, né? De ter compromisso com a obra, compromisso com Deus. Porque através do nosso compromisso, nosso comprometimento, Deus vai começar a fazer ao nosso favor, irmão. Certo? Então agradeço aqui a oportunidade. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.